O Salmo 46 é um dos textos mais poderosos e reconfortantes da palavra de Deus, trazendo uma mensagem clara. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo nos convida a confiar plenamente no Senhor, mesmo em meio a tempos de crise, insegurança e caos. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias externas, sejam guerras, desastres, doenças ou desafios pessoais, existe um Deus que permanece firme, imutável e soberano sobre todas as coisas. A beleza desse salmo é que ele não apenas descreve Deus como um abrigo, mas também como força ativa que sustenta, protege e conduz seus filhos. Ele não é um refúgio distante, mas um socorro presente, ou seja, ele age no aqui e agora, na sua vida e na minha. Essa mensagem é fundamental para começarmos o nosso dia com fé, confiança e esperança. Hoje vamos mergulhar juntos em cada versículo desse salmo, parte por parte, entendendo como ele pode transformar a nossa forma de enxergar os desafios da vida. Prepare-se para receber encorajamento, paz e convicção de que, com Deus, você nunca está sozinho. Antes de seguirmos, escreva aqui nos comentários de qual lugar você está nos assistindo. É sempre maravilhoso ver até onde a palavra de Deus chega, unindo pessoas de diferentes cidades e países em um só propósito de fé. O Salmo 46 começa declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa afirmação já é, por si só, uma arma poderosa contra o medo e a insegurança. Quando tudo ao redor parece incerto, quando as notícias assustam, quando a vida traz fardos pesados, o salmista nos lembra que existe um lugar seguro, a presença de Deus. Refúgio significa abrigo, proteção contra tempestades, contra inimigos, contra tudo aquilo que nos ameaça. Fortaleza, por outro lado, representa força interior, resistência, a capacidade de permanecer firme mesmo diante das maiores batalhas. Juntas, essas duas palavras revelam que Deus não apenas nos protege, mas também nos capacita a continuar. Esse versículo também enfatiza algo essencial. Deus é socorro bem presente. Isso significa que Ele não age somente no futuro ou em lembranças do passado. Ele está conosco hoje, agora, nesse exato momento. Sua presença não é distante, mas imediata, real e palpável. É por isso que, mesmo diante de crises, podemos descansar. A confiança no Senhor nos permite respirar fundo, erguer os olhos e lembrar que não estamos sozinhos. Ainda que o mundo desabe, o Senhor continua sendo nosso abrigo seguro. Enquanto reflete sobre isso, pergunte-se: você tem buscado Deus como refúgio ou tenta enfrentar as lutas sozinho? O Salmo continua declarando: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa é uma das imagens mais fortes do texto. Mesmo que tudo aquilo que é estável e firme na criação se abale, o povo de Deus é chamado a permanecer confiante. Montes e terra firme simbolizam segurança, estabilidade, aquilo que parece inabalável. Mas o salmista nos lembra que, mesmo que essas estruturas caiam, não precisamos ceder ao pânico. Isso não significa que os problemas não virão, mas sim que eles não terão poder de nos destruir. Porque nossa confiança não está em coisas passageiras, mas no Deus eterno. Essa palavra é especialmente importante para tempos de crise, incertezas econômicas, guerras e mudanças repentinas na vida pessoal. Enquanto muitos buscam segurança em bens, status ou pessoas, o salmista aponta para o Senhor como única rocha que nunca falha. Não ter medo não significa não sentir nada, mas sim decidir confiar, mesmo tremendo. É escolher descansar em Deus, mesmo quando a alma se agita. É lembrar que, ainda que o mundo desmorone, nosso Pai Celestial continua no controle.
Peça a Deus agora que fortaleça sua fé para não ser abalado pelas mudanças repentinas da vida. Ele é a âncora que te sustenta em qualquer tempestade. O Salmo declara: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa imagem traz esperança em meio ao caos descrito anteriormente. Enquanto a terra se abala e os mares rugem, há um rio tranquilo, constante e cheio de vida, que simboliza a presença de Deus entre o seu povo. Na Bíblia, o rio muitas vezes representa o Espírito Santo, aquele que flui e renova, trazendo refrigério para a alma cansada. O salmista nos lembra que a cidade de Deus não depende das circunstâncias externas para ter alegria. Sua alegria vem diretamente da fonte inesgotável, que é o Senhor. Esse rio é também promessa de sustento e renovação diária. Ele não seca, não falha, não depende das estações. É a presença constante de Deus que nos garante paz, mesmo em meio à guerra. A cidade de Deus não é abalada porque Ele está no meio dela, e onde Ele habita, há vida e segurança. Para nós hoje, essa palavra nos convida a buscar no Senhor a fonte da verdadeira alegria. Quantas vezes nos apoiamos em coisas passageiras para sermos felizes? Um trabalho, um relacionamento, um plano, e quando isso falha, nos sentimos sem chão. Mas aqui está o convite: beber da fonte que nunca se esgota. Ore pedindo: Senhor, faz fluir o teu rio em minha vida, que tua presença seja meu refrigério e minha alegria, mesmo em meio às batalhas. O Salmo continua: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Essa é uma das maiores promessas de segurança espiritual. A presença de Deus garante estabilidade, mesmo quando tudo à nossa volta parece estar caindo. Muitas vezes, acordamos já com o coração pesado, preocupados com o futuro, com decisões difíceis ou com lutas que enfrentamos. Mas aqui está a lembrança poderosa. Desde o romper da manhã, o Senhor está conosco, sustentando-nos com sua mão forte. O não será abalada não significa que não enfrentaremos problemas, mas que não seremos destruídos por eles. Deus nos coloca de pé quando tudo tenta nos derrubar. Ele nos fortalece para que a nossa fé permaneça firme, mesmo quando os ventos contrários sopram. Essa promessa é também um convite à confiança diária. Antes mesmo de o sol nascer, o Senhor já preparou auxílio para você. Antes que a batalha se apresente, Ele já providenciou a vitória. Antes que a dor chegue, Ele já enviou consolo. Essa é uma palavra para começar cada manhã com fé. Senhor, eu sei que estás comigo, e porque estás em mim e ao meu redor, não serei abalado. Declare agora mesmo: Deus é a minha fortaleza, Ele me ajuda desde o amanhecer. Eu creio e confio no seu cuidado. O Salmo 46 declara: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Esse versículo revela a autoridade de Deus sobre todo o caos e violência que marcam o mundo. O Senhor é capaz de silenciar batalhas, confusões e conflitos, tanto os externos entre nações, como também os internos dentro de nós. Muitas vezes, as guerras que travamos não são apenas físicas, mas espirituais e emocionais. Pensamentos de ansiedade, conflitos familiares, lutas financeiras ou relacionamentos feridos. Mas a palavra nos lembra que Deus é o único que pode trazer a verdadeira paz. Ele não apenas diminui a guerra, Ele a faz cessar. Onde parecia não haver esperança, Deus coloca um ponto final e restaura a harmonia. Onde o inimigo queria destruir, o Senhor manifesta vitória e coloca tudo sob o seu domínio. Quando confiamos em Deus, podemos descansar, sabendo que Ele luta por nós. Ele quebra os instrumentos do inimigo, corta as estratégias do mal e transforma cenários de guerra em testemunhos de livramento.
Se hoje você sente que vive em meio a batalhas, ore com fé. Senhor, cessa as guerras da minha vida. Toma em tuas mãos meus conflitos e me dá paz. O Salmo 46 termina com um convite profundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Essas palavras são um chamado ao descanso da alma. Não significa inatividade, mas confiança plena. É como se Deus dissesse: pare de lutar sozinho, entregue-me as batalhas e contemple o que eu vou fazer. Muitas vezes vivemos ansiosos, tentando resolver tudo pela nossa força. Mas o Senhor nos lembra que a vitória vem dele, não de nós. Quando nos aquietamos, abrimos espaço para ouvir a voz de Deus, receber direção e experimentar paz que excede todo entendimento. É nesse silêncio da alma que o Espírito Santo nos fortalece e nos lembra que ele continua no trono, reinando sobre tudo. Hoje Deus quer que você descanse em sua presença. Ele já declarou vitória sobre sua vida. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, confie. O Senhor é seu refúgio, sua fortaleza e sua paz. Antes de encerrar, quero te convidar. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e escreva nos comentários uma palavra que represente sua confiança em Deus. Isso vai fortalecer ainda mais essa corrente de fé. Não importa quão grandes sejam suas guerras, o Deus que faz cessar as batalhas está ao seu lado. Aquiete-se, confie e veja o Senhor ser exaltado em sua vida.